Bem-vindos, Prota Podcast, o maior podcast de proteínas do Brasil. E nós vamos falar hoje, nesse episódio super específico, sobre proteínas. Bom, as proteínas estão presentes em quase todo o nosso corpo. Elas são muito importantes Elas têm várias funções, existem vários tipos de funções. Uma delas é estrutural, como por exemplo, tem as glicoproteínas, que fazem parte de membranas celulares, com o objetivo de transportar substâncias por todo o corpo. Também tem as histonas, que fazem parte dos cromossomos, que servem principalmente para o enrolamento dos genes. Além disso, tem outras proteínas como colágeno, elastina e quarentina, que servem para a elasticidade e resistência dos órgãos e tecidos. Também tem a função hormonal. Como alguns hormônios têm natureza proteica, ou seja, precisam de proteínas para seu funcionamento. Além disso, tem função de regulação e expressão gênica. É que algumas proteínas regulam a expressão de certos genes, como fatores de transição e tradução. E outras regulam divisões celulares, como a glicina. Temos função de defesa, que serve para a imunidade do corpo contra doenças, etc. Proteínas importantes dentro dessa função são as imunoglobinas, que atuam como anticorpos, trombina e fibrinogênio, que contribuem para a formação de coágulos sanguíneos, mucinas, que protegem as mucosas, e isso, são de transporte. Como eu falei, como eu tinha citado anteriormente sobre as glicoproteínas, que elas compõem funções de transporte. Como eu havia citado anteriormente, as glicoproteínas elas fazem parte das membranas celulares e que ajudavam a fazer transporte de substâncias no corpo. Mas além dela, existem outras, como por exemplo a hemoglobina, que transporta oxigênio no sangue dos vertebrados exclusivamente, a hemocianina, que é a mesma coisa, só que para os invertebrados. Também tem mioglobina, que serve para transportar oxigênio para os músculos, lipoproteínas, que transportam lipídios no sangue, e citocromos, que transportam elétrons. A função intrábio. A actina e a mesonina constituem as miofilas, responsáveis pela contração muscular. Já a dianeia está relacionada ao movimento dos cílios e flagelos. Tem a função reserva, e as proteínas responsáveis nessa função são a ovoalbumina, e ela serve mais especificamente para as galinhas, na clara do ovo. Essas são proteínas localizadas no embrião para nutrir o feto. Cadê função enzimática? As proteínas com funções enzimáticas são as mais numerosas e especializadas. Elas atuam como catalisadores biológicos das reações químicas do metabolismo celular. A principal proteína são as enzimas diversas, como a hemoglobina. Agora, eu não sei aonde eu posso encontrar essas proteínas. Quem será que pode me ajudar? Bom, respondendo à dúvida do senhor, as proteínas podem ser encontradas tanto em alimentos de origem vegetal quanto de origem animal. Porém, elas são encontradas em maior quantidade, obviamente, nos alimentos de origem animal. Eu listei alguns alimentos que são ricos em proteína. O frango, ele é uma fonte muito rica em proteína, possuindo um baixo valor calórico. E 100 gramas de peito de frango grelhado contém 32 gramas de proteína. Agora, um exemplo de proteína vegetal é o feijão. Ele é uma comida onipresente no prato dos brasileiros. E além de ser rico em proteína, ele acaba disputando com a carne bovina. E cada concha de gramas de feijão possui 8 gramas de proteína.
Agora, um exemplo de carne bovina é o filé mignon, que tem cerca de 26 gramas de proteína. Isso é, comendo 100 gramas. Agora, a sua composição é composta por diversos elementos, como, por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre, além de ser formada por 2 aminoácidos, que são distribuídos em grupos, como os do ácido carbonílico. Agora, eu irei falar um pouco sobre a classificação das proteínas, que são de simples, conjugadas e derivadas. As proteínas simples são formadas por aminoácidos. Um exemplo é a queratina e a insulina. Agora, as proteínas conjugadas, elas, quando sofrem hidrólise, acabam liberando aminoácidos e um radical não pepídico. Esse radical é denominado de grupo prostético. E, por último e não menos importante, são as proteínas derivadas. Elas não são, um fato importante é que elas não são encontradas na natureza e são obtidas pela degradação por meio de ácidos, bases ou enzimas. As classificações, temos também a classificação quanto ao número de cadeias polipeptídicas. Relativamente ao número de cadeias polipeptídicas, as proteínas podem ser classificadas de 2 formas: proteínas monoméricas e as proteínas oligoméricas. As monoméricas são as proteínas que só possuem uma cadeia polipeptídica, e as oligoméricas são as proteínas formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. Bom, a gente também tem mais 2 tipos, né? Que são as proteínas globulares e as fibrosas. As globulares têm uma estrutura mais complexa e são esféricas. E geralmente são solúveis. E elas também normalmente são enzimas e transportam outras moléculas ou regulam a atuação delas. E também tem as fibrosas, que são formados por moléculas longas e de forma em linha reta e paralelas ao eixo da fibra, e costumam ser insolúveis em eixos aquosos.